Hoje eu vou falar de um livro necessário, porém bem triste para mim, para quem gosta de animal, que é esse aqui, Fear of the Animal Planet, do Jason Rebel, ou qualquer coisa parecida com isso, não sei pronunciar o nome dele, mas o livro é maravilhoso, triste pra caramba, porque ele conta a história dos animais em circos, zoológicos, esses zoológicos de beira de estrada que tem muito nos Estados Unidos. Ele vem lá dos anos 1600, 1700, contando algumas histórias muito engraçadas até. Os animais, eles eram julgados em tribunais, eles tinham advogados que os defendiam, era muito engraçado esse começo do livro. Mas depois ele começa a trazer, principalmente circos, que foram os primeiros a usar os animais, e ele começa a trazer os elefantes, né, que foram os animais mais usados em circo, são usados até hoje em alguns circos. Então ele traz as histórias de como eles eram confinados, ficavam em espaços pequenininhos, ficavam com as quatro patas presas em correntes, assim, apanhavam pra caramba para aprender a fazer os truques, né, as porcarias que os idiotas gostavam que eles fizessem. E aí ele traz as histórias dos que se rebelaram entre aspas, porque o bicho é maltratado, ele é detonado, ele vai acabar respondendo de alguma maneira, e os elefantes respondiam. Então, tem elefante que fugiu, vários fugiram, né? Tem elefante que matou o treinador, tem elefante que matou a pessoa que batia nele, e um monte de elefante foi morto, obviamente, né? Tiro, enforcado, sabe, penduravam na árvore presos pelo pescoço, um negócio absurdo e tal. Ele fala também um pouquinho de felinos, ele fala de uma tigresa num zoológico nos Estados Unidos que tinha três adolescentes enchendo a paciência, cuspindo nela, jogando os negócios nela. Ela subiu lá a parede, que os caras achavam que era impossível de subir, ela subiu. Logo que ela escapou, ela catou um, matou, e ela foi atrás dos outros dois. E ela passou por várias pessoas. Então, tipo assim, se ela quisesse, a intenção dela fosse fazer mal, ela poderia ter feito para várias outras pessoas. Não, ela só queria se vingar daqueles três imbecis que estavam lá enchendo a paciência dela. Tem outras histórias de felinos, poucas. Metade do livro praticamente é de elefantes. Então ele conta a história que no começo eles eram capturados nas selvas, tanto da Ásia quanto da África, e eram trazidos de navio, morriam um monte no caminho, chegavam pouquíssimos aqui, e os que chegavam já eram vendidos, porque tinha traficante, animal tem até hoje, né? Não tinha, tem traficante de animal, então os circos compravam, às vezes alugavam, que tinha uns caras que eles pegavam esses animais, né? Pagavam lá para os caras trazerem da Ásia, normalmente é da Ásia, a maior parte é da Ásia, e eles treinavam, e aí eles alugavam os elefantes para trabalhar nos circos. Absurdo, trabalhar entre aspas, bicho não tem que trabalhar. Se bem que eu já ouvi de mais de uma pessoa que animal tá aqui para nos servir, não é mesmo? É um absurdo sem tamanho, mas ok, eu não vou discutir isso. Aí depois que ele para de falar dos elefantes, ele vai para os primatas. Então ele conta de macacos rhesus, que são muito usados na indústria farmacêutica e de cosmético, hoje nem tanto, mas foi muito usado. Então assim, eles aprendiam a abrir jaula, eles aprendiam a abrir o cadeado, e fugia de tipo 25, 30 de uma vez. Os caras iam atrás, às vezes trazia de volta 20, 10 ficavam por aí. Então tem um monte de macaco solto nos Estados Unidos. E o triste é que a maioria das histórias é dos Estados Unidos, porque imagino que o Jason seja americano, então ele traz de lá porque a informação tá mais fácil. Mas a gente tem casos na Índia, a gente tem casos aqui no Zoológico de São Paulo, teve o caso do envenenamento dos animais, que morreram bastante bichos, morreu elefante, que era um símbolo do zoológico. Você não sabe, procura no Google aí, que tem essa situação bem triste com os bichos. E aí ele fala de gorilas, história de gorilas, de chimpanzés, assim, né? Chimpanzé é muito usado na indústria de Hollywood, do cinema e tal. E eles são mantidos em jaulas pequenininhas, e aí é muito legal, não é legal a palavra, mas assim, como eles vão percebendo a maneira com que os tratadores agem, e eles vão se ligando do esquema, até eles conseguirem a brecha para abrirem a jaula e se pirulitar.
De orangotango, tem umas histórias bem legais de orangotango aqui, escapando. Tem um orangotango que escapa de aí, os caras vão e mexem na jaula, é um zoológico isso aí, mexe lá no recinto, não tem como sair, aí o bicho escapa, os caras não sabem como eles escapam, vocês são mais inteligentes do que as pessoas que os prendem lá. E a parte final, aí é dos mamíferos marinhos, né? Que aí ele começa com foca, tem uma história bem triste de um boto cor-de-rosa, que foi capturado aqui na Amazônia, foi levado para lá, isso no começo do século XX, se eu não me engano, fim do 19, 1800 e bolinha ou 1900 e pouquinho. E aí os caras muito burros, né, porque não tinha conhecimento e tal. Então aqui o bicho vive em rio, então um negócio raso, né, águas mais rasas. Botaram lá num tanque de baleia, era super fundo, o bicho quase morreu, aí eles tiveram que fazer. Alguém teve a ideia, falou, ó, talvez não seja o ambiente correto, fizeram uma adequação aí, o animal ficou melhor e tal, mas é ridículo. Vários casos de golfinhos, esse povo que paga aí pra ir nadar com golfinho, em Miami ou não sei aonde e tal, golfinho que morde, isso, essas pessoas, golfinhos que morderam os tratadores, os treinadores, porque eles apanham muito, e outra, eles ficam num lugar muito pequeno, comparado ao mundo natural onde eles vivem na natureza, certo? E o final é reservado para as orcas, as nossas queridas orcas, que mataram uma porrada de treinador e de tratador. E eu não consigo ficar triste, desculpa, porque assim, esses animais só se ferram. O SeaWorld, essa porcaria. Então assim, se você visita o SeaWorld, você está financiando essa merda, você está financiando esses lugares que detonam os animais, matam os animais, causam a morte de pessoas, inclusive, também, que são mortas. E é muito louco, porque assim, uma baleia vale mais de 2 milhões de dólares. Então, tem baleia que matou mais de um treinador, e o SeaWorld fala, não, foi só um acidente isolado. Os caras nem pensam em se livrar do animal, entendeu? Porque vale muito. E eles têm uma tática muito inteligente, porque eles dão o mesmo nome para várias baleias. Então você acha que é sempre a mesma, tem 300 chamu. Aí você fala, não, você é a chamu. Não, não é aquela chamu, aquela lá já foi. Porque não dura muito em cativeiro. Os bichos ficam malucos, entendeu? E aí acabam atacando tratador, treinador e até outros animais. E aí eles começaram agora a reproduzir, ao invés de buscar na natureza. Tanto que esse SeaWorld aí comprou um outro parque aquático, que tinha, acho que Marine Land, qualquer coisa parecida, tem no livro, por 5 bilhões, porque eles queriam 2 baleias que estavam lá, então cada baleia valia 2 bilhões e meio. Eles compraram, pegaram as baleias, levaram para outro lugar para procriar e fecharam o parque, não estavam nem aí pro parque. Então, muito triste esse livro sobre a história, sobre a situação dos animais. Fala também de zoológico, tem muita gente que fala, os zoológicos hoje são importantes, são bancos de DNA, bancos genéticos, ajudam a manter vivos animais que estão em risco de extinção por nossa causa. Então, é um mal que a gente causa para os animais, e aí a gente tem que fazer o zoológico e aceitar a existência do zoológico para corrigir a cagada que a gente mesmo fez. Então, assim, não gosto de zoológico, mas entendo hoje a importância deles. Tem alguns zoológicos que fazem um trabalho bem legal, mas não é a maioria é podre, principalmente esses de beira de estrada que tem nos Estados Unidos, tem na Índia, tem num monte de lugar, tratam mal os animais, só querem capitalizar em cima dos bichos, igual esse Animalia Park que abriu em Cotia, outro lugar para explorar bicho, para fazer gente ficar rica às custas dos animais e dos maus tratos e dos lugares inóspitos que eles acabam sendo obrigados a viver. Então é isso, o livro é muito bom, tá aqui de novo, Fear of the Animal Planet, do Jason Rebel. Só tem em inglês, infelizmente esse tipo de literatura dificilmente é traduzida ou vem pro português. Então tem que saber ler inglês, se você não sabe ler inglês, manda uma mensagem que eu te ajudo. É isso, um livro muito triste, mas muito necessário sobre a história dos animais nos circos e nos zoológicos.